a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu quero dividir com vocês o perdão mais surreal que eu já vi em toda a minha vida. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na palavra do Senhor, Jesus, ele disse a Pedro, que um dia perguntou para ele: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofendem ao dia? 7? E Jesus respondeu: não, Pedro, não 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Eu acredito que Deus usou essa forma simbólica de dizer, tipo, perdoe a todo tempo, a todo momento, porque quem que vai ofender uma pessoa 70 vezes 7 ao dia? Então eu acredito que Jesus quis dizer, perdoe sempre, sempre perdoe, tipo, até o fim. Mesmo que muitas vezes seja injusto, mesmo que muitas vezes nós estamos corretos, Jesus nos ensinou a perdoar e perdoar e perdoar. Eu, Daniele, já passei por alguns momentos de perdoar o imperdoável aos olhos de muitas pessoas. Por exemplo, eu perdoei o homem que me abusou sexualmente na minha infância, eu perdoei o pedófilo que me abusou, eu perdoei em nome de Jesus. E eu oro a Deus para que Deus o cure, para que Deus o salve, para que Deus o liberte, para que ele realmente tenha se arrependido. Eu não quero que ele vá para o inferno, eu quero que ele vá para o céu, porque é uma alma. Amém? Só que eu, Daniela, eu também confesso que muitas vezes eu usei aquela frase típica e clássica: perdoar não é conviver. Só que se você for analisar a veracidade do que é de fato o perdão, eu, Daniela, eu confesso diante de vocês que eu ainda não estou no nível do perdão de Jesus. Por mais que eu me esforce, ok, tudo bem, eu perdoei, mas Jesus, ele é aquele que perdoa e ainda volta a conviver. Isso é muito confrontador. Isso é evangelho. E cara, eu confesso que muitas vezes eu erro, eu ainda falho nessa parte. Eu perdoo e oro pelos meus inimigos, mas na própria Bíblia diz que quando Pedro ele errou com Jesus, ele abandonou Jesus, ele negou Jesus e, cara, ele se desviou, ele voltou a pescar, ele voltou para sua vida antiga. E na Bíblia diz que Jesus era o inocente, Jesus era a vítima, Pedro era o errado. E na Bíblia não diz que Pedro foi atrás de Jesus para pedir perdão, não, Pedro ele fugia. Pedro tinha errado e Pedro não teve ainda a humildade de procurar Jesus, mesmo depois que ele soube que Jesus tinha ressuscitado. Pedro continuou se escondendo. Em nenhum momento Pedro: Jesus ressuscitou, então eu vou até ele pedir perdão. Eu vou até ele pedir perdão. Não, Pedro, ele se fechou totalmente. E neste momento Jesus, ele era o ferido, ele era a vítima e Jesus foi atrás de Pedro. E em nenhum momento Jesus, ele jogou na cara de Pedro o que Pedro fez. Jesus não olhou para a cara de Pedro e disse: Pedro, eu te perdoo. Ele simplesmente foi até Pedro e o abraçou e disse a ele: Pedro, você me ama. E naquele momento ele começou a curar. E ele disse 3 vezes de maneira repetida: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Por quê? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então foi uma cura na vida de Pedro. Então muitas vezes quando a gente fala eu quero ser como Jesus, cara, será que a gente realmente está preparado para realmente ser radical como Jesus em relação ao amor? Eu, Daniela, eu confesso que eu ainda tenho muito que mudar. Eu ainda tenho muito que aprender, mas eu acredito que a partir do momento que você começa a tomar consciência, já é um passo para a tua mudança. Amém? Então eu quero dividir com vocês, sim, o perdão mais surreal que eu já vi assim na minha vida. Eu vi com os meus próprios olhos. Não vou citar nomes, tá bom? Mas Deus tocou no meu coração de gravar esse vídeo para vocês. Foi de uma família, eu ouvi e eu conheci da própria família esse testemunho. Eles não tiveram coragem de contar porque eles não querem se expor. Então, por isso eu vou dividir com vocês esse testemunho para a glória de Deus. Amém? É um testemunho muito bonito, não pode ficar escondido debaixo de uma cama e por isso que eu quero dividir com vocês, tá bom? Teve um tempo que eu estava fazendo muitas missões. Esse ano de 2019, eu fiz muitas missões e eu fui pregar em uma cidade e lá tinha uma família muito sedenta por Jesus, uma família de adoradores mesmo. E preguei na igreja deles, foi maravilhoso. E
acabei indo dormir na casa deles e conheci naturalmente toda a família, conheci o pai, a mãe, os filhos, os amigos. E conversa vai, conversa vem, era uma família muito agradável, fui muito bem tratada. E estava ali tomando um cafezinho e ali na mesa estava o pastor, a pastora, 3 filhos, uma amiga e o genro, né, o namorado de uma das filhas. E eu estava junto com uma amiga e estávamos todo mundo ali, tipo, naquele clima de adoração, aquela paz, todos, tipo, super gratos e sentindo a presença de Deus. E conversa vai, conversa vem, começaram os testemunhos. E eu só ouvindo, né? Porque eu gosto muito de ouvir testemunho. E começaram os testemunhos. O primeiro foi do pastor, que foi um testemunho muito forte, que ele começou a me contar de onde Deus tinha tirado ele, tipo, um homem realmente que tinha uma vida muito promíscua, muito devassa. Deus tirou ele das drogas, do alcoolismo, da prostituição e de muitos outros traumas. Ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. E o mais lindo desse testemunho é a mulher dele, ela já era evangélica há 10 anos e ela estava desviada. Só que ele era do mundo, ele não conhecia a palavra, então eles estavam com o jugo desigual. E essa mulher, ela nunca parou de orar por ele, ela sempre orou durante os 10 anos, mesmo afastada da igreja, ela nunca perdeu a fé. Então ela continuou orando e ela sempre orava por ela, pela família, pelos filhos e por ele. E ela tinha promessa de que um dia o marido dela se converteria, mas ela sofreu muito porque ele a traía, mas ela nunca desistiu desse casamento, ou seja, ela pagou o preço por ele. Não é todo mundo que aguenta. No caso dela, ela suportou, ok? Mas o mais surreal de tudo foi que quando esse homem teve um encontro verdadeiro com Deus, ele tinha uma amante, e a amante dele era a secretária dele. E eles tinham um caso durante 5 anos. Eles tinham um relacionamento de 5 anos como amantes. E o mais surreal aconteceu. Esse homem, ele se converteu e a conversão dele foi tão pura, foi tão genuína, que todos que conheciam ele ficaram assustados, porque ele não era mais a mesma pessoa. De um homem carrasco, bruto, de um homem muitas vezes ignorante, estúpido, que traía sua mulher, que bebia, um homem agressivo. De maneira sobrenatural, depois do encontro que ele teve com Jesus, ele se tornou um homem educado, um homem manso, um homem gentil, e as pessoas ficaram, principalmente os familiares que convivem com ele, ficaram impactados com a mudança dele. E o que aconteceu? A família inteira se converteu por causa da conversão desse homem. Eles ficaram muito assustados com o que Deus tinha feito na vida dele e todos decidiram seguir o mesmo caminho desse homem. Os filhos se converteram, a mulher voltou para Jesus, a mãe dele se converteu e a amante. Até a amante se converteu. E isso foi, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tipo impactada. E o que aconteceu? Deus, ele fez algo tão forte, tão sobrenatural nessa família, que a amante, reconhecendo seus erros, ela foi pedir perdão para a mulher desse homem, que não era pastor, hoje ele é. Ela foi pedir perdão para a mulher desse homem e ele não é mais amante dela. E hoje essa mulher que era mulher dele, que sempre foi evangélica, hoje ela é pastora. O marido dela, que um dia foi uma pessoa muito ruim, hoje é pastor ao lado dela. E a amante, que um dia era amante do marido dessa mulher, virou ovelha da igreja. Então o pastor e uma pastora são pastores de uma ovelha que no passado era amante. E eu ouvia da boca deles, eu ouvia o testemunho, eu ficava tipo assim. E aí eu continuei ouvindo a história tipo, uau, caramba. E quando eu, conversando com eles, de repente a amante se manifestou e disse, e essa amante era eu. E ela estava ali dentro da casa com eles, tomando café, convivendo com eles, orando junto. E estavam ali em um clima de paz, em um clima de alegria, não tinha malícia. E aquele pastor, ele simplesmente tratava a ex-amante como se fosse uma filha. Como se fosse realmente uma filha, não tinha malícia, mas no olhar acabou. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu, Daniele, vi com os meus próprios olhos, eu entendi, isso é perdão. Isso é perdão. Isso é Deus. Perdoar a ponto de voltar a conviver
em união, em amor, sem rancor, um tratando o outro bem. E a pastora, ela abraça a ex-amante do marido como se fosse filha. Ela ora, ela jejua, ela compra batalha, ela compra guerra espiritual. Ela trata bem, a menina sempre está lá no meio deles. E a ex-amante está esperando em Deus uma nova pessoa e eles estão orando por isso. Gente, eu, Daniele, fiquei impactada. Eu nunca vi um perdão tão surreal. Eu nunca pensei que eu fosse ver algo tão forte em toda a minha vida. E eu pensava que eu sabia o que era perdoar. Eu quis dividir com vocês esse testemunho para refletir, porque me fez refletir muito. Depois que eu ouvi esse testemunho, e eu vi as próprias pessoas, e eu vi com os meus próprios olhos, eu testemunhei, eu sou uma testemunha ocular desse milagre, de como eles realmente conviviam todos bem, não havia rancor, não havia ódio, havia comunhão e havia alegria, havia paz e união e amor e perdão, o verdadeiro perdão. Por quê? Porque Deus estava ali no meio daquela família. Que seja um vídeo de reflexão para a tua vida, porque a mim, com certeza, mudou totalmente a minha visão em relação ao que é perdão. E é claro, eu vou me esforçar. Depois disso, depois dessa experiência, é claro que eu vou lutar para me esforçar a perdoar mais e mais e mais, mesmo que eu esteja muito ferida, mesmo que seja muito difícil, por amor a Jesus, porque eu sei que Ele pode me curar. Eu vou me esforçar a perdoar, por mais difícil que seja. Se esforce você também, porque Deus tem poder de curar, restituir, restaurar e ainda, para a honra e glória de Deus, criar uma nova história em toda essa situação, fazer inimigos se tornarem melhores amigos. Isso é Deus. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.